Agora explicarei como faz as estruturas geométricas oferecidas pelo IGEON, que estão dispostas na barra de ferramenta que fica abaixo da barra de menu. Primeiramente, vamos aprender como fazer pontos. Fazer pontos é muito simples. Basta clicar em pontos únicos e clicar na área de trabalho, onde você desejar criar um ponto. Você pode criar pontos sequencialmente. Para selecionar um objeto já existente, devemos clicar na seta preta e clicar no objeto que se queira selecionar, por exemplo, o ponto A. Neste caso, usaremos pontos, pois ainda é a única ferramenta que sabemos criar. Mas podemos fazer isto com qualquer estrutura do IGEON. Podemos selecionar vários objetos ao mesmo tempo, clicando e arrastando. Para desselecionar algum objeto, clicamos novamente. Certifique-se que o objeto selecionado está demarcado, ou seja, se ele foi realmente selecionado. Quando um objeto é selecionado, como você pode ver, ele adquire um contorno amarelado. Se quisermos movimentar de um lugar para outro um objeto sem gerar rastros, acionamos a função mover ponto, selecionamos um ponto e arrastamos até o lugar desejado. Isso serve para pontos contidos em retas, por exemplo, o ponto B, que está na reta R, e para circunferências, como o ponto E, que está na circunferência. Serve também para o ponto central da circunferência. Já para um polígono, podemos fazer da mesma maneira. Clicamos num ponto do polígono e movemos. Veja que parte da estrutura se move junto com o ponto. Para fazermos um ponto médio entre dois pontos, clicamos no botão ponto médio. Em seguida, clicamos em dois pontos da qual queremos achar o ponto médio. Por exemplo, A e B. E aparecerá E, que é o ponto médio. Outra maneira de se encontrar o ponto médio é selecionando dois pontos desta maneira e clicando no botão ponto médio. Aparecerá F, que é o ponto médio entre C e D. Há três tipos de retas que podem ser construídas: as retas, as semi-retas e os segmentos de retas. Todas elas são criadas da mesma maneira. Criaremos inicialmente uma reta. Clicamos no botão traçar reta, clicamos em dois pontos da tela branca, formamos a reta R. Para criar uma semi-reta, é a mesma maneira. Clicamos no botão traçar semi-reta, clicamos em um ponto, em seguida em outro ponto. E assim temos a semi-reta S0. Para traçar um segmento de reta, clicamos em traçar segmento de reta e clicamos em dois pontos. Podemos também, a partir de dois pontos já existentes, selecioná-los e clicarmos em uma das categorias de retas. E aparecerá uma reta. Tendo uma reta, queremos agora fazer uma reta perpendicular à existente. Isso significa criar um ângulo de 90 graus entre elas.
Para isso, clicaremos em perpendicular, clicaremos em seguida na reta dada e arrastaremos o cursor, posicionando onde desejamos que a reta perpendicular fique, por exemplo, sobre o ponto B. E clicamos. Então, a reta R e a reta U são perpendiculares. Agora faremos uma paralela, lembrando que as retas paralelas são retas que não têm pontos em comum, ou seja, não se cruzam. Acontece mais ou menos como na criação da perpendicular. Você seleciona o botão paralela, clica na reta desejada e arrasta até a posição e seleciona. Então, a reta R e a reta V são paralelas, pois elas nunca se cruzarão. Quando quisermos evidenciar uma intersecção entre dois objetos, como a reta R e a reta S, com um ponto, clicamos no botão Intersecção entre dois objetos e marcamos onde os dois objetos se cruzam. Veja que as duas retas, ao passarmos por cima da intersecção, elas ficam amareladas e então podemos clicar. G é a intersecção da reta R e da reta S. Para se criar uma circunferência, basta selecionar, criar circunferência, clicar em qualquer parte da área branca do programa e abrir a circunferência. Outra maneira é a partir de um segmento de reta e um ponto, selecionar o segmento de reta, o ponto e clicar em criar circunferência definida por ponto e segmento. Dessa maneira, criaremos uma circunferência com raio AB a partir do ponto C como centro da circunferência. Um ângulo é formado da intersecção de duas retas, mas no Geom você poderá achar um ângulo a partir de pontos. Dado 3 pontos, você vai selecioná-los com a função marcar objeto, nesta ordem, A, B e C, e clicar em medir arco e circunferência. Veja que B se torna o vértice do ângulo, que é de 68,58 graus. Lembrete, o segundo ponto selecionado sempre será o vértice. Caso eu deseje fazer um ângulo da qual A seja o vértice, deverei selecionar primeiramente B, em segundo lugar A e por último o ponto C, e clicar no botão arco. O ângulo formado por A, B e C é de 34,43 graus. Para encontrar a distância entre o ponto e um outro ponto, basta apenas escolhê-los, por exemplo, o ponto A e o ponto B da reta R, e ir até medir distância. Podemos também medir a distância entre um ponto e um objeto. Se for o caso de um ponto e uma reta, o programa encontrará a menor distância entre eles. Selecionamos o ponto C e a reta R e clicamos em distância. A distância aparecerá próximo ao ponto. No caso de uma circunferência, acontece da mesma maneira. Selecionamos o ponto C e a circunferência e colocamos em medida. A menor distância entre o ponto C e a circunferência é 2,291. A área
área de uma região pode ser calculada selecionando um objeto fechado, de qualquer tipo, indo em construir interior de área. A área aparecerá na borda do objeto. Veja como acontece com polígonos. Selecionamos todo o polígono, todos os lados e os pontos. E clicamos. E então temos a área do polígono. Para medir o tamanho do arco de uma circunferência, você deve marcar 2 pontos na circunferência. Como já temos o ponto B, marcaremos apenas mais um. A partir disso, selecione os pontos B e E e clique em medir arco de circunferência. Temos então a medida do arco do lado do ponto B. Transladar um objeto é um processo um pouco mais trabalhoso. Primeiro, você deve criar e selecionar 2 pontos pelo qual o objeto será transladado. Criamos o ponto V e o ponto W. Em seguida, selecionamos os 2. Então, selecionamos todo o objeto. Pode ser clicando cada parte do objeto ou clicando e arrastando. Depois disso, escolhemos a função translação. Pronto! O objeto foi transladado de acordo com os 2 pontos escolhidos inicialmente, V e W. Agora vamos fazer uma reflexão com o mesmo objeto. Para isso, faremos inicialmente uma reta. Essa reta será usada como espelho, pelo qual o objeto deve ser refletido. Selecionamos a reta, selecionamos todo o objeto novamente e escolhemos a opção reflexão. Veja que o ponto A é proporcional ao ponto J1, o ponto F ao ponto K1 e assim sucessivamente. O primeiro objeto foi realmente espelhado. Já para fazer a rotação, o processo difere um pouco dos anteriores. Teremos uma circunferência, da qual usaremos o seu arco. Faremos um arco marcando um segundo ponto na circunferência, o ponto P1. Selecionaremos os 2 pontos na extremidade da circunferência. Para medir o seu arco, que é 0,76. Em seguida, selecionaremos a medida do arco e um possível centro de rotação. Neste caso, usaremos o centro da circunferência mesmo, N1. Selecionamos todo o objeto e clicamos em rotação. Para provar que este objeto é exatamente igual ao primeiro, podemos movimentar o ponto P1 de forma a sobrepor o objeto novo ao objeto antigo. Vemos assim que o novo objeto se move a partir do ponto de rotação N1. Agora que sabemos usar todas as funcionalidades do Geom, podemos criar qualquer coisa. Faça bom proveito!